ao celebrarmos hoje a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, simples, humilde servidora, também iniciando este tríodo em preparação à festa do nosso Pai São Francisco de Assis, temos aí o Evangelho nos diz que o maior neste mundo deve se considerar o menor, ou seja, a insignificância diante de Deus significa grandeza. A grandeza aos olhos do mundo, diz a palavra de Deus, é insignificância aos olhos dele. Então, inverte-se as coisas, né? A palavra de Deus, ela diz que o mais importante é ele, não nós. Não nós. Somos apenas meros servidores. E a palavra servo significa aquele que está disposto a servir, que não se considera o melhor nem o maior, mas simplesmente serve. A primeira leitura que ouvimos dos escritos de São Francisco de Assis já nos relata o desafio da missão. Partem para a missão totalmente despojados, nem sabiam de fato falar a língua para onde foram. E diz um dos biógrafos de São Francisco que ao chegar na Alemanha muitos frades foram mortos, porque perguntavam-lhes: vocês são hereges? Eles não entendendo, eles diziam Ya. Ya significa sim. Significa sim. Então, não entendiam a língua, né? Perguntado se eram hereges, né? Ya, sim. E aí só por este fato vários foram martirizados. No Marrocos também segue a mesma situação. Nós temos relatos de grupos de frades que foram para pregar o cristianismo em terras pagãs, e lá, de fato, eles foram torturados. E muitas vezes, para renunciar à fé, eram pendurados de cabeça para baixo, com a cabeça dentro de um buraco, né? A cabeça no buraco, o corpo para fora, pendurado até renunciar à fé, até pedir clemência. E assim muitos morreram. Né? Alguns crucificados numa determinada área onde a água ia subindo até morrerem afogados, para renunciar à fé, e não renunciavam. Ou seja, a sua confiança, a confiança destes santos, destes grandes missionários franciscanos, não estava neles mesmos, mas no Senhor. Portanto, né, assim nós tivemos a perda, de fato, de um grande número de frades em diversas regiões da Europa, e assim mesmo assim eles vão anunciando a palavra de Deus para todo o universo. E assim nós tivemos também a graça, eles chegaram também, foi um franciscano que chegou, que juntamente com Pedro Álvares Cabral, ele chega ao Brasil, né? Que foi Frei Henrique de quê? Frei Henrique de Coimbra. Então, frade franciscano, que vem trazer também a estas terras a palavra de Deus. E nós também estamos sob o santuário construído por um franciscano, pelo Frei Pedro Palácios. Então aí nós temos a ramificação, né, da ordem por diversos lugares. E tivemos assim o privilégio de ter como fundador deste convento também um franciscano.
Frei Pedro Palacios. E assim Francisco, ao fundar a sua ordem, seguindo o evangelho de hoje, Francisco diz que a ordem dos frades deveria se chamar Ordem dos Frades Menores. Menores. Este é o título da ordem. Ordem dos Frades Menores. Porque dizia Francisco, menores, porque a vocês foi dada a missão de servir. De servir, de serem servidores a exemplo de Jesus, pobre e crucificado. Né? E frade, ou frei, significa, a palavra frei significa irmão de todos. Irmão de todos, por isso que Francisco adota o título de frei. Frei significa irmão de todas as criaturas, de toda a humanidade. Né? Então hoje, celebrando este primeiro dia do Tríduo, em preparação da festa do nosso Pai São Francisco de Assis, né? Celebrando hoje também a grande santa missionária, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, queremos pedir ao Pai Francisco e a Santa Teresinha que intercedam junto do Senhor por todos nós, para que de fato neste mundo em que prega a exaltação do ter, que prega a exaltação do ser, que de fato eles nos ensinem a sermos como eles, né? Insignificantes aos olhos do mundo, mas grandes aos olhos de Deus. Assim foi Francisco, assim foi Teresinha. Que eles intercedam junto ao Senhor por todos nós.